Bom, então a gente está aqui para apresentar o trabalho sobre análise de malware, implementação de ambiente seguro para essa análise, estudo de casos por análise de estática e dinâmica. Aí em cima está a foto dos integrantes do grupo, o Felipe Souza, eu e o Otávio Maré. Aí começando pelo contexto aí, né? Para realizar a análise de malware, é importante primeiro definir o que são os malwares, né? E malwares são arquivos maliciosos que têm a intenção de obter informações privadas do usuário ou causar danos ao usuário infectado. E entre os mais conhecidos aí nós temos os vírus e os worms. São arquivos que se propagam com uma velocidade alta, e a principal diferença entre eles é que o vírus ele precisa de um hospedeiro tomar uma ação para ele poder se reproduzir, se multiplicar nas máquinas infectadas. Então, o vírus precisa que o usuário baixe um arquivo malicioso e execute esse arquivo para poder se propagar. Enquanto o worm, ele consegue, através de brechas de segurança, através da própria rede, se propagar e destruir arquivos do computador local, utilizar a máquina para continuar se reproduzindo. Fora esses, nós temos diversos outros tipos aí muito conhecidos, que são os mais famosos dos malwares, aí são as botnets, que são redes de computadores que são sequestrados para enviar dados para algum site específico com o objetivo de derrubar sites. Temos backdoors, que são malwares que se instalam numa máquina e exploram brechas de segurança para permitir que o atacante ele consiga voltar a fazer ataques nessa máquina. Então ele cria uma porta de entrada para esses vírus. Temos rootkits que servem, eles geralmente vêm acompanhados de outros malwares e eles se instalam numa máquina com a finalidade de camuflar esses outros arquivos maliciosos. Temos os trojans, geralmente os trojans são arquivos que a princípio parecem inofensivos, o usuário baixa um arquivo na internet, abre esse arquivo, às vezes uma imagem, um PDF, e na verdade esse arquivo ele vem com um vírus escondido dentro dele, seria esse trojan, ele vem escondido dentro de um arquivo que a princípio parece normal, mas aí esse trojan ele às vezes instala botnets, backdoors, rootkits, entre outros malwares, junto desse arquivo que parece um arquivo normal. Temos os adwares e os hijackers, que são bem parecidos, assim, eles sequestram sua máquina, utilizam ela para modificam sua página inicial, seu mecanismo de busca e utilizam sua máquina para acessar sites de anúncios, sites de ads, para gerar cliques, para gerar renda para o atacante. Temos os ransomwares, que são malwares muito famosos atualmente, né? Tivemos um caso recente do WannaCry, que provavelmente é o ransomware mais famoso que tivemos por aí. Ele criptografa os dados do usuário e exige resgate por esses dados, geralmente em bitcoins. E temos também spywares, que servem para conseguir obter informações pessoais da vítima, que monitoram senhas de aplicativos, senhas de banco, dentre outras funções. E para nós podermos realizar essa análise, o Otávio vai tá dando continuidade aí no método que nós utilizamos. Então, para a gente fazer análise aí de um malware, a gente realiza uma engenharia reversa aí no programa, né? E essa engenharia reversa, ela pode se dar de duas maneiras, tomando dois caminhos. Seja ele por uma análise dinâmica, onde a gente executa aí o malware ou o programa que está infectado com ele. Durante essa execução, a gente realiza o monitoramento do que ele está fazendo, né? Qual é o auxílio de ferramentas específicas que a gente tem como exemplo aqui, que eu vou citar depois, a API Monitor. A gente verifica aí o que ele está acessando de DLL com essas ferramentas, se ele está acessando a internet, se ele está tentando entrar em algum site. A gente também pode executar ele não de maneira direta assim, mas de maneira de passo a passo, né? Debugando. Então, a gente acompanha o código dele rodando linha a linha, o modo como ele vai manipulando as informações, coletando isso e sendo executado. Daí, a segunda vertente que a gente tem é a análise estática, né? Ela se foca mais em você não executar o código em si, mas você analisar a lógica de programação que foi empregada nele. Então, você pega aí, por exemplo, o assembly do seu malware, você sobe ele em um disassembler, né? O que ele faz? Ele converte esse hexadecimal no código em assembly, né? Mostrando aí os mnemônicos, os operadores, etc. Dentre essas ferramentas que realizam essas funções, a gente tem o Hydra, que a gente vai comentar também depois, que
ele converte esse assembly em um C bem próximo do que poderia ser, né? É claro que não é o C exato, né? Mas toda a lógica do C utilizada. Também aí para análise estática a gente tem outras ferramentas que analisam não só o código, né? Mas também analisam os arquivos PE, né? Que eu também vou comentar daqui a pouco. E também a gente utiliza na análise estática informações de chamadas de bibliotecas do Windows, né? DLLs e tudo mais. Então, uma ferramenta interessante aí que é utilizada para análise dinâmica é o API Monitor, né? A gente pega esse malware, a gente coloca ele no API Monitor, a gente marca daí as DLLs que ele mais utiliza e nesse processo aí a gente consegue acompanhar como que ele está utilizando essas DLLs, né? Os inputs que estão colocando nessa DLL e os retornos. Um outro exemplo que a gente tem aqui é o Hydra, né? A gente pega aí o nosso malware, o nosso arquivo infectado, a gente joga ele nesse software, ele transforma o hexa dele em assembly novamente, e a gente começa analisando a lógica de programação, né? E ele possui enormes recursos aí, muita coisa interessante. Por exemplo, nesse exemplo aqui, a gente tem o código destacado, né? A gente selecionou aqui do lado o C dele, né? A parte programada em C, e ele destacou o assembly também correspondente. E embaixo também ele mostra a parte do hexadecimal, o ESC dessa parte que foi destacada também. Além de ele também poder mostrar todas as funções utilizadas, as strings presentes e etc. E daí, falando um pouquinho sobre os arquivos PE, que foi citado antes para análise estática, ele é o padrão de arquivo executável do Windows. Então, se você tem um executável no Windows, ele vai ter isso. Se não tiver, o Windows já fala, esse arquivo não roda, está quebrado. Nesse padrão PE, a gente encontra diversas informações importantes para a gente poder depurar ele, seja na parte estática ou na dinâmica. A gente consegue encontrar, por exemplo, a arquitetura em que ele foi desenvolvido, se ele é para um processador de 32 bits 64, se ele é para arquitetura x86, ou então se ele é para ARM, etc. A gente consegue ver aí as divisões, né, as seções do código, seja a partir onde está o código em si, no ponto text, ou então nos dados, ponto data. A gente consegue verificar algumas informações interessantes, por exemplo, que ele traz strings. A gente pode ver se essas strings elas não estão meio estranhas no sentido do que o arquivo está protegido com criptografia ou se ele está chamando muita pouca instrução, que daí dá um indicador de que ele está comprimido e etc. São informações aí para você ter uma prévia do que você vai analisar, né? E também, durante essa análise, aí, um ponto importantíssimo aí que a gente percebeu, principalmente em ambos os casos, né, na estática quanto na dinâmica, seja debugando, é a compreensão do assembly, né? Então, vou recordar só alguns pontos principais aí que a gente precisa entender na hora de falar dessa engenharia reversa, né? Falando primeiro dos registradores, que nada mais é do que uma memória de alta velocidade, porém bem limitada, que é utilizada principalmente aí para transportar dados do tipo local de memória, instruções a serem realizadas, etc. E a gente tem aí, dentre esses registradores, os de uso geral, né, que quando você pega o código, são os que você mais vai ver, por exemplo, EAX, EBX, SX, EDX, são os mais manipulados. A gente daí tem outros de uso geral que eles são de fácil manipulação, mas tem um uso um pouquinho mais específico, é o ESI, EDI, que levam aí normalmente endereços de strings e de dados, e temos o ESP e o EBP, que eles são destinados principalmente aí à manipulação de pilha, né, onde a gente vai estacando informações uma em cima da outra e retirando de cima para baixo, né, usado muito quando a gente chama funções aí que precisam de parâmetros, né, então você coloca parâmetros na pilha, na hora que você chama a função, ela vai tirando esses parâmetros. A gente tem outros específicos que a gente não consegue manipular com tanta facilidade ou diretamente, por exemplo, o EIP, que ele aponta a próxima linha de código em assembly que vai ser executada, e o eFlags, que ele possui bits bem definidos para flags, que a gente vai mencionar mais à frente. Daí, falando rapidinho da estrutura dos registradores, né? Peguei o exemplo de 32 bits, o EAX, a gente tem aí que ele é dividido aí em duas partes. A parte menor a gente chama de EAX, né? Um registrador de 16 bits que pode ser manipulado. Em vários casos, a gente vê a manipulação do AL, né, que é a menor divisão do AX.
é o registrador de 8 bits. E às vezes a gente também vê o AH, que é a parte maior do AX. Então, falando de novo aí das flags, né? O registrador flag, ele possui inúmeras flags, mas durante a análise de códigos de malwares, né, assim, ou em assembly em geral, a gente vê muito a manipulação da zero flag, né, com condicional, e onde essa flag normalmente é setada aí por as funções compare ou test, né? A gente vai falar rapidinho delas daqui a pouco, mas também existem outros aí que podem ser setados aí por operações matemáticas, aritméticas, né, como o carry flag ou over flag, que também às vezes podem ser utilizadas aí para realizar loops. Outro ponto importante aí na hora de análise aí do assembly são os ponteiros, né? Então eu quis trazer aqui um pouquinho da estrutura deles, né, para a gente entender rapidamente. O ponteiro ele tem como nome da instrução o PTR. Daí a gente tem que também definir o tamanho da informação que a gente vai estar manipulando, né? No caso, eu coloquei o exemplo the word, né, que significa double word, então uma informação de 32 bits, pode ser uma informação de 8 bits com o nome byte no início. O registrador de segmento que vai ser utilizado com esse ponteiro, é importante isso daí, porque ele é uma pista para a gente entender de onde essa informação está vindo. Aqui do lado eu deixei uma tabela com os registradores de segmento, aí, os principais na arquitetura 32, onde os mais utilizados são o DS e o ES, onde o ES ele aponta para a pilha de memória para os locais de memória da pilha, né? E o DS aponta para o local de memória com os dados do programa, né? Aquele ponto data. E daí também, para finalizar a estrutura dos ponteiros, a gente tem a parte de endereçamento, onde a gente tem um registrador de base, um índice que é multiplicado por valores definidos ali embaixo, e mais um outro deslocamento, né? Esses dois últimos valores são somados à base, onde vai ter o local ao final onde esse ponteiro vai olhar. E daí, entre as instruções, né? Eu não trouxe todas, eu trouxe as mais básicas, as mais chamadas aí no Assembler, né? A gente tem o XOR, que realiza aí, na maioria dos casos, a função de zerar o valor de um registrador, né? Como que é feito isso? Ele pega o mesmo registrador, usa um XOR e ele zera esse valor. A gente tem um move que copia a informação do operador para o operador 1. O LEA, que faz uma função parecida com o move, só que em vez de copiar o conteúdo desse registrador, ele copia o endereço efetivo do registrador 2, do operador 2 para o operador 1. A gente tem um compare, que ele vai pegar dois valores e vai comparar, né? É bem parecido com o teste. A diferença é que daí, se o valor for igual no compare, ele ativa a zero flag, mesmo não sendo zerados os valores. O call, que ele é chamada de função, né? Representa uma chamada de função em C, que ele muda o EIP para um novo endereço definido, e o RET que faz o retorno de uma função, normalmente. Então, ele volta o último endereço salvo para EIP. Daí a gente tem os saltos, né? O que temos duas divisões, os saltos condicionados e os não condicionados. Onde os saltos condicionados, eles são associados aí a alguma flag, ou mais de uma flag, né? Muito utilizado aí para loops, e o não condicionado, ele apenas altera o valor de EIP. Bom, aí a gente começa a falar do ambiente seguro, né? E aí, inicialmente a gente pensou, vamos fazer em container, vamos fazer em sandbox, ou vamos fazer em máquina virtual? Independente de qual for fazer, qual software a gente vai instalar? Enfim, aí primeiro a gente pensou, né, o container. O container a gente sabe que, a gente fez uma breve pesquisa, a gente viu que, na verdade, ele pega só os drives específicos para aquela aplicação, né? Ele não tem ali o hypervisor ali no meio da caixinha ali, que é o que mostra como que é que funciona o container, né? Ele tem só né, no caso o Docker para gerenciar o container, e aí cada container ele vai ter os drives específicos para aquela aplicação. Então não seria legal para vírus, porque a gente não sabe inicialmente qual aplicação ele vai usar, qual drive ele vai precisar, que tipo de ambiente ele realmente precisa estar, né? Então aí a gente acabou já não pensando em fazer container, porque também não está atrelado à arquitetura, a gente não consegue configurar o hardware da máquina e tal. Aí depois tem o NRun, que a gente olhou e viu que ele é feito exatamente para análise de malware. Ele tem lá algumas coisas iterativas, você consegue coisas já pré-programadas para quem realmente está analisando o malware, né? Só que a versão dele que realmente funciona legal é paga, né? Aí não seria viável para a gente, né? Porque
a versão gratuita você consegue navegar só por algum determinado tempo, apesar de ter vários facilitadores lá, que nessa sandbox própria para análise de malware, porém não seria legal por falta de ser paga. Depois a gente partiu para o Windows Sandbox, né, que é nativo do Windows, e ele parece um pouco mais não tão viável do que usar as outras que a gente vai falar a seguir, pelo fato de que ele não é totalmente separado da máquina, ele tem algumas coisas que ele ainda é vinculado ao computador host ali, né? Daí depois sobra o VMware e o VirtualBox. A gente escolheu o VirtualBox por quê? Os dois são bons, os dois têm a parte de gerenciamento de snapshot, os dois têm o negócio para você travar o compartilhamento de pastas, o negócio para você deixar a rede NAT configurada lá, quando precisar de rede, ou você colocar uma internet fake, o InetSim lá, quando você precisar de um vírus que se comunica com rede. Os dois dá para você fazer esse tipo de coisa. Porém, o VMware, a parte de snapshot, ele é paga, né? Então, a gente resolveu usar a VirtualBox porque é gratuita essa parte, e é muito fácil você poder configurar a máquina lá. Tanto a parte de clipboard também, travar, né? Para fazer com que o Windows Host não se comunique de nenhuma maneira com o Windows virtual. Aí, depois disso, quais ferramentas a gente deveria instalar? Daí a gente começou a pesquisar, né? E o Otávio já falou anteriormente aí do Ghidra, né? E antes disso tem o AIDA, né, que também é um software que até hoje era muito utilizado em algumas empresas, mas daí uma Agência Nacional de Segurança Americana resolveu fazer o Ghidra, que é uma pegada mais open source, e tem todos os recursos que tem no AIDA Pro, tem no Ghidra já de maneira gratuita e até algumas coisas já até melhoradas, né? Mensalmente eles lançam novas versões. Eles têm até, por exemplo, já o debugger, bem intuitivo dentro do software deles, já disponibilizado gratuitamente, onde você consegue debugar até mesmo coisas que não é só de Windows, né? Não é só a arquitetura x86, é coisas de ARM, coisas de qualquer outro controlador, você consegue olhar estaticamente no Ghidra ou dinamicamente se você usar o debugger dele. Mas para debugger, no que se diz a respeito de malware, a gente costuma usar geralmente o X32 Debug ou o 64 Debug, né? Depende de qual é a arquitetura que está sendo utilizada. Daí ele é propriamente um debugador, a gente vai ver nos próximos vídeos, vai conseguir entender um pouco melhor dele. Aí também nos próximos vídeos a gente vai ver a aplicação desses dois carinhas aqui, que é o DAI e o PE-Studio, que é para uma análise estática básica. Você consegue ver lá a entropia, consegue ver algumas strings, tal. Algumas coisas o DAI tem a mais do que o PE-Studio, outras coisas ele tem a menos. Os dois, sempre é bom você fazer uma análise nos dois, essas informações iniciais do malware que você vai analisar. Existe também o HXD, que você consegue com ele ler a própria memória RAM em tempo real. Ele é um editor de hexadecimal, na verdade, mas você consegue colocar lá uma DLL nele e você lê o que está sendo você consegue ler a RAM, né, em tempo real, que está sendo influenciado por esse arquivo que você jogou lá, por exemplo, e consegue... interessante, porque, por exemplo, sabe que uma coisa criptografada, a hora que ele chegar na RAM, ele é terra de ninguém, né? Você pode ter tudo ali disponível para você. Então, é interessante no futuro entender um pouco melhor sobre o HXD para poder ter acesso ao que em tempo real está sendo analisado na memória volátil, né? O React é um outro editor hexadecimal interessante também. O API Monitor já foi falado anteriormente, né, para uma análise dinâmica básica e tal. CyberChef é um desofuscador de mensagem. Você consegue pegar uma mensagem lá que está numa base diferente do que você está vendo, você pode transformá-la para aspas, né, para você entender o que está sendo escrito e tal. É muito usado para você poder realmente entender o que é uma mensagem que você suspeita que seja interessante, você entender o que realmente ela é. Você pode ir lá, só jogar lá e tem vários tipos de obfuscação que você pode estar destruindo nele lá, né? E aí tem o JDG, que também é um descompilador Java, tem o DNSPy, que é um descompilador para o .NET, né? E o RetoolKit, ele tem a maioria dessas ferramentas, né? O RetoolKit é uma ferramenta do Mente Binário que vem com todos esses softwares juntos, já com pré-requisitos já instalados, né? Java, as coisas que precisa para esse software funcionar. E aí a gente tem aqui o vídeo do ambiente seguro ele funcionando, né? A gente está brincando aí com o vírus do Joke aí, que vai dar vai deixar a máquina aí meio zoadinha e tal, aí depois você vai pegar, abrir o snapshot e restartar a máquina, fazer a máquina voltar ao estado dela inicial. Aí está o vírus fazendo toda essa execução aí e tal, maliciosa, aí a gente desligou a máquina e vai lá restaurar o snapshot, e a gente vai ver que depois de restaurar o snapshot, a máquina vai voltar ao seu estado anterior, lá, próprio para você recomeçar uma nova análise. Está carregando ali a restauração, ele demora um pouquinho, dependendo do tamanho, e tá aí. Bom, daí a gente resolveu começar os estudos de caso, né? Primeiramente, a gente vai fazer um programa em C, né? Esse próprio jogo de G3 View, a gente vai estar deixando disponível aí depois nas referências o link para baixar ele, que a gente fez, para a gente tentar achar o código C dele no Assembly. A gente começou a fazer algumas análises, a gente propôs também
10 itens aí para a gente poder padronizar o relatório com relação a isso, né? Com relação à análise que a gente está fazendo, né? Então tá aí as informações do relatório, também no vídeo a seguir vai ficar um pouco mais claro ela. Então a gente vai para o vídeo agora. Bom, a gente começa aqui então analisando aqui o código, né, que foi feito. Ele começa aqui chamando o message box, né, correndo um nulo com esse texto, com esse título e com o botão de OK e o ícone de erro, né. Esse negócio aqui de fazer logical OR é o que a biblioteca lá do Windows ele pede para que seja usado, né. Ele tá falando aqui, ó, né, o ícone e o botão, o texto, o título e tal, a sintaxe. Aí aqui, ó, o OK ele é 0, o botão OK, e o ícone erro ele é 10. Então 10 OR 0 dá 10. Então é assim que foi montado aquilo lá. Aí depois ele entra aqui com um for, que vai de 0 a 666, isso das 665 vezes vai ser printado isso daqui, né? Isso aqui nada mais é do que um código do CMD que vai fazer printar na tela esse texto. Aí depois a gente entra com essa frase aqui, né? Frase obfuscada com lógica short, constante 13. E o que vai fazer? Aqui a gente tem mais um código CMD que mata o score, e aqui ele vai matar um outro processo com essa frase aqui. Essa frase aqui a gente pode ver aqui no CyberChef aqui, colocar short 13, né? Short 13, a gente vai ver que o processo vai matar esse MSBPend aqui, que nada mais é do que o processo do Windows Defender. Então depois ele entra no while true e fica abrindo até o final da vida dele o CMD e o client. É assim que funciona. Aí depois a gente vem aqui, né, para dar uma olhada inicial no vírus aqui no PA Studio, a gente vê aqui alguns indicadores. O SHA-256 que foi criado esse binário, dá para ver que é executado, começa a dizer a entropia dele. O vírus total conseguiu, em alguns antivírus, conseguiu detectar como vírus. Algumas functions, né, especiais que ele chama aqui por blacklist, a gente pode ver que ele chama bastante a função system lá, né, a gente viu. Algumas strings, né, aqui por tamanho, a gente pode ver aqui, por exemplo, que ele chama aquelas strings lá que estão dentro do message box lá. Por blacklist a gente consegue ver também algumas coisas aqui que são chamadas, que são as funções nativas do Windows, das DLL. Abrir ele aqui também aqui no Detect Easy aqui, né. Pra gente poder dar uma olhada no gráfico de entropia, que é interessante. A gente consegue ver aqui que tem alguns lugares de entropia alta, alguns lugares ela é baixa e tal, e é talvez por causa daqueles dados lá com o Shore, né. A gente vai analisar aqui agora mais ou menos no guia, vai começar aqui, colocar ele, e colocar aqui na options para ele puxar todas as libraries externas que a gente quiser analisar também. Ele está carregando aqui. Dá para ver que ele conseguiu puxar, né, aqui os dados, já viu que é 64 bits e tal, foi feito, né, em Visual Studio. Aqui eu pegou algumas coisinhas que eu consigo puxar o arquivo, Little Engine e tal, a gente pode informar isso aqui no DetectX, né, que ele colocou aqui para 64, x64, né, aqui no DetectX ele pegou que foi feito no computador Ninja W, que foi realmente feito, foi feito no Codebox, isso daqui, e algumas informações a mais que ele pegou, né. Pegou também as libraries baixadas, aqui, ó, user DLL, tal. Então agora a gente vai analisar o código aqui em si, né, no código assembly que foi gerado a partir dele, vamos analisar aqui. Bom, essa aqui então é a carinha do Codebox, né? A gente pode ver aqui no Program Trees aqui as seções lá do arquivo PE, né? O ponto text onde fica geralmente o código, o ponto data aqui onde geralmente fica as variáveis, aqui as variáveis são as leituras, né? Constantes e tal. Vamos começar aqui olhando as strings, né? Procurar aqui Search for Strings, procurar aqui todos os blocos carregados, Search, deixa várias strings aqui dentro dele. Vamos naquela lá que aparece lá no CMD toda hora e o uso aqui, ó. Provavelmente a gente vai conseguir achar a main aqui a partir dessa string, né? Vamos aqui então, clicar nela. E já apareceu aqui essa string ali atrás ali, ó. Aqui é o lugar da trabalhar, na verdade, na memória, né? Então vamos fazer o seguinte, clicar clico direito, referências. Eu mostro minhas referências para esse endereço. Achou aqui um mnemônico aqui já, um Lea, para esse endereço, né? Vamos ver onde ele está. E aqui tá aqui, ó, Lea, aqui é o lugar onde ele está pegando o endereço dessa frase e jogando aqui nesse learning, que aqui a gente pode ver também, né? Tá aqui, ó, o entry point aqui, ó, que já está no... Vamos clicar aqui, ó. Esse text provavelmente vai estar falando também lá no PE Studio, né? 4883EC, ó, 4883EC, exatamente o entry point. Então tá tudo batendo as informações aqui tá da nossa main. Bom, aqui na main a gente pode dar uma olhada aqui, né? A gente está primeiro puxando alguns registradores aqui, né? Por base da pista, começa com L, nosso isso aqui é de 64 bits, tá? Os registradores começam com L, geralmente são característicos de arquitetura de 64 bits. A gente começa puxando a função main, aí a gente joga aqui o valor 10 para R9D, para entender isso aqui é melhor a gente fazer uma conversãozinha. Vamos olhar o que significa esse learning aqui. A function que chama main aqui, ele tem isso aqui, né? Até copiei essa sintaxezinha aqui já no bloco de notas aqui. Vou para lá, vai ser chamado aqui no use a parte do message box, né? Então vendo como que o ponteiro da função interna lá, eu chamo isso aqui também, a sintaxezinha, copiei aqui também. A gente pode dar uma olhada aqui, ó. Ela chama assim, o ponteiro da função externa é assim e a função é assim. Aí na verdade nada mais é que quando a gente está chamando RCX, a gente está, a RC, quer dizer, a gente está falando alguma coisa para RCX. O ARGV é alguma coisa para RDX e o ENV é alguma coisa para R8. Certo? Só para entender aqui as opções que ele adotou aqui na hora de fazer o assembly, para poder entender melhor o código. Lembrando que em assembly a gente geralmente trabalha com pilha, né? Então daí isso aqui vai ser feito no contrário, né? Primeiro vai ser chamado isso, depois isso, depois isso e depois isso, né? Então aqui, né, que seria o type lá, vai ter que ter aquele 10 que a gente calculou da logical lá, né, provavelmente. E aqui vai ter que ter o texto, aqui o texto vai ter que ter o título do negócio lá, né? E aqui vai ter que ter o handle, né? Que no caso é nulo, né? Vamos dar uma olhada nisso lá. Vamos lá. E aqui. Aqui tá chamando o INV, né? Vamos jogar lá só para entender, tá? Vamos lá. De novo. Então ele está jogando 10 para R9D, certo? Tá fazendo sentido. Para o ele está fazendo um LEA, né, pegando o endereço dessa frase aqui. O LEA é mais ou menos igual, o move valor e o LEA move o endereço, né? Então está movendo o endereço para o INV, que é o R8. Aí depois está pegando
isso aqui jogando pro RDX, né, que é o você está infectado lá, que é a frase que tem dentro do message box, e no RDC ele tá pegando o zerado aqui, que é o NCX. Bom, daí depois aqui ele tá jogando isso que foi resultado aqui dentro do message box e tal, e o message box ele acontece, né, corretamente conforme a biblioteca lá determina. Depois disso, ele dá um jump aqui para essa parte aqui do código, né, vamos lá analisar essa parte do código, que ele anda mais fazendo que ele está pegando aqui comparando se esse valor aqui ele é igual a 299, que na calculadora a gente pode ir aqui, ó, 299 ele é 665, então provavelmente aquele for 666 lá, né, que vai passar 665 vezes. JLE é um jump, se for menor ou igual a esse valor aqui, vai pular para cá. Então ele vai pintar aquilo lá na CMD, aí vai chamar call system com esse parâmetro daqui. E vai adicionar mais um, né, nesse carinha aqui, que é o mesmo que está analisando no compare para ver se ele é igual a 299, né, igual ou menor. E normalmente não é, então ele fica nesse loop aqui, ó. Então esse é um for, certo? Que fica passando aqui essa quantidade de vezes. Quando ele for, esse compare dele que voltar true, ele vai continuar a linha de comando, né? Então ele vem pra cá. Bom, vamos agora para a parte onde ele chama aquela frase obfuscada com chore. E a gente vem aqui, ó. Ele tá fazendo vários moves, né? Pro RBP, que é a base da pilha. Tô pegando o RHX, jogando sempre, ó, vários moves aqui, né? Ele joga primeiro a frase lá, né? Isso aqui, né? Se a gente pegar, ó, tá contando por GR, arroba, é realmente o começo daquela frase lá, GR, arroba. Certo? Então a gente joga, aí, como é uma frase grande, né, ele não cabe só em um registrador, ele tem que trabalhar com pilha aqui, né, ele está empilhando os dados aqui, então ele começa jogando essa parte aqui, né, movendo para um lugar lá, desde o zero, né, do índice zero, aí depois a gente joga essa parte aqui, vai pro índice mais 8, depois mais 16, depois 24, e termina aqui com barra zero aqui, né, que é essa parte aqui. Aí depois ele dá um jump para esse lugar aqui. Aí nesse lugar aqui, ó, ele vem, já deixei aqui o highlight no RDX, né, ele joga no IDX aquele finalzinho lá, que é o DWord PTR aqui, ó, certo, que é esse último cara aqui. Aí ele vai pegar o tamanho, né, chamar o string link, que é da biblioteca StringH lá, e fazer um compare aqui, ó, se o RDX e EBX, ele está contido no RDX, né, ele é só a parte menor desse registrador de 64 bits aqui. Ele vai perguntar se ele é igual a RAX. E o que ele está fazendo aqui? Ele está perguntando se já acabou, não, ele está lendo caractere para caractere daquele empilhamento de dados lá, ele está perguntando se já acabou esse empilhamento, se já chegou no fim. Se não chegar no fim, vai ficar voltando aqui toda hora, né, a gente volta aqui, ó, digitando condicional e volta para cá. Daí ele vai fazer o quê? Vai fazer o short aqui, ó, o short RX13, tá vendo? Tá pegando dado por dado de lá, ó, certo? E fazendo short 13. Aí a hora que ele terminar todos os dados, né, tá fazendo todo esse processo aqui, ó, aí ele vai continuar. Aí ele vai fazer o que aqui, ó? Vai matar o processo do Explorer, né, que é o teste do Explorer aqui no RDC, jogando endereço nisso aqui, né, o layer joga endereço, chama system, certo? Aí vai continuar, faz a mesma coisa depois, ó, pra frase que ele conseguiu formar aqui dentro da assembly, e chama o system pra essa frase aqui. Então ele matou agora, tentou matar o Windows Defender, né? No caso não consegue porque ele não tem permissão, a gente já viu isso aí, né? Aí depois a gente continua pra cá, né? Ele vai chamar agora pra criar o start CMD e depois jogar o start point. Aí vai chamar system para as duas, né? Ou seja, tá novamente chamando uma função do CMD lá, né? Jogando isso no CMD. Aí fazer um jump para lab esse endereço aqui, vamos lá. O que é? É o mesmo endereço que tá aqui. Então, ou seja, ele vai fazer isso aqui agora para sempre. Ele vai entrar aqui, vai chamar CMD, chamar system, point, system, jump. Vai pra cá de novo, vem, jump. Isso aqui fica fazendo para sempre. E de fato é o que acontece naquele programa, né? Interessante saber na parte do Ghidra que a gente tem tudo isso aqui, ó. Ele tem um decompile que funciona muito bem. Ó. Se você olhar isso aqui, é bem parecido com aquele código nosso lá, né? O que é uma característica interessante do Ghidra. Tá todo aquele praticamente o mesmo código aqui em si. A gente fez uma análise em assembly para isso tudo, a gente pode até selecionar aqui, ó, eu quero saber o que é isso aqui em assembly. E ele mostra aqui o que está fazendo em assembly. Então é assim que funciona. Depois de ter analisado nosso próprio programa, nós identificamos no mente binária um desafiozinho lá e fizemos análise desse primeiro desafio, uma série de desafios de análise de malware. E o objetivo desse primeiro desafio, ele na verdade é um programa que tenta deletar o CMD. E agora vai ser realizada a análise desse malware. E a gente fez uma pequena modificação de fazer ele deletar uma imagem ao invés de tentar deletar o CMD. Após realizar a análise do nosso próprio programa, identificamos no fórum mente binário uma série de desafios de introdução à análise de malwares. Estaremos realizando agora a análise do primeiro desafio. Na descrição do desafio existe um modelo de relatório que é sugerido, e utilizaremos esse modelo para realizar essa análise. Abrindo o arquivo no X32Debug, utilizamos o plugin Mapo Analyzer para identificar o tipo do arquivo, bem como o compilador utilizado. Para identificar a hash do arquivo, podemos utilizar este comando no prompt de comando. Podemos obter a hash. Voltando à primeira aba, podemos buscar aqui pelas strings referenciadas. Aqui identificamos que a string cwindows632cmd está sendo utilizada pelo programa.
Quando localizamos onde essa string está sendo chamada, podemos notar que está sendo utilizado um comando de push nessa string. Ela então é chamada nessa função que utiliza o deletFile a, que segundo a documentação, como o nome sugere, é uma função utilizada para deletar um arquivo. Podemos então, através dessa aba Find References, encontrar onde ela está sendo chamada. Note-se então que a função maliciosa é chamada neste ponto do programa. Adicionando o breakpoint e então executando o programa, podemos ver que neste momento a string é chamada na função deletFile a, ocorre um erro de acesso negado, e então o programa é finalizado com exit process. Como ocorreu um erro de acesso negado, a função não conseguiu obter êxito em apagar o CMD do computador. Como não foi possível deletar o CMD com este arquivo por conta do erro de acesso negado, realizaremos uma pequena modificação a fim de que ele delete essa imagem que está no disco local C. Aqui podemos observar os bytes que são utilizados para chamar essa string e realizaremos uma pequena alteração. Os bytes alterados, tentaremos executar o programa novamente, dessa vez para alterar essa imagem no disco local C. A função maliciosa é chamada, a string é passada para o deletFile, ele consegue com sucesso deletar a imagem que estava no disco local C. Bem, e o terceiro desafio que a gente pegou foi esse CrackMe, que trata aí de um pequeno softwarezinho que ele possui uma flag interna, e o objetivo aí de quem está analisando para treinar, principalmente no nosso caso, é encontrar o valor desse flag. O vídeo a seguir a gente vai explicar mais ou menos como foi feito o processo para descobrir isso daí. A primeira etapa que eu gosto de fazer aqui é abrir o PayStudio, né? Com o PayStudio aqui eu só arrasto o programa aqui e faço essa breve análise. Estou vendo aqui que ele é 32 bits, né? Baixa entropia, então não deve estar criptografado nem nada. Ele usa duas libs, kernel 32, MSV CRT. Dessas duas libs, ele está usando 20 funções. Essa daqui de achar arquivos, né? Tem um first, next e close, virtual protection. A gente tem um command line aqui. O command line é interessante, né? Então ele é utilizado aí para você pegar a informação que é inserida aí no terminal. Então acredito que ele seja do tipo console, né? No subsystem ele está como console mesmo. Então é um executável que você abre pelo console. Aqui a gente também tem um entry point nessa parte. E a gente também tem strings 688. Até que resumido, né? Não tem tanto string. Dessas strings aqui a gente tem as funções que são chamadas. Aqui a gente tem algumas informações que o autor deixou, né? Que a gente tem uma dica para achar primeiro a senha, que não está tão difícil, que a gente consegue. A gente tem aqui você não pode passar, um shall not pass, password, etc. E se a gente tentar rodar esse software aqui, né? Eu vou abrir o terminal, colocar o nome dele, né? Não tem para completar. E executar. Demanda aquela mensagem e o shall not pass. Bem, agora a gente vai abrir aqui o nosso crack X no debugger. No software aqui, o X32 debugger. A gente vem em file pin. Coloca o arquivo, né? Ele já começa a carregar tudo. E então, o que a gente tem de dica aqui para começar a investigar, né? É sobre as entradas, né? Ele falou, e o shall not pass era a string que ele printou. Vamos ver de onde ela é chamada. Aqui, nessa aba de strings, né? A gente tem ela aqui, o shall not pass. Clicando nela, a gente cai nesse ponto, onde ela é movida da memória do programa para a pilha, né? No endereço do ESP.
Então a gente tem aqui essa chamada para essa função que internamente dela a gente já consegue ver facinho aqui que tem esse puts, que pesquisando aí é uma função do Windows que coloca uma string no CMD, né? Então aqui eu já vou até renomear print CMD, ok? E para a gente pular essa chamada aqui, a gente tem que analisar esse compare aqui, né? A gente tem um JG, né, que é um Jump If Greater, e ele é condicionado como? Pelo esse compare, que ele vai pegar essa informação que está na pilha, no BP mais 8, e comparar se ele é maior que 2, ok? Então eu vou colocar um breakpoint aqui e vou botar para rodar o software. Ok, rodando o código, a gente chegou nesse ponto aqui, né? Um breakpoint onde ele está fazendo essa comparação. E aqui a gente tem esse 1, esse valor 1 aqui no local da pilha. A gente viu também antes que a gente tem no nosso programa aqui aquela função que faz a leitura de command line, né? Então quer dizer que ele faz a leitura do que você escrever de input no CMD. Se a gente tiver aqui em file change command line, a gente consegue adicionar algum input. Vou colocar a palavra teste, né? Só para ver. Se a gente pedir para rodar de novo, aquele 1 mudou. Agora a gente tem um 2. Sinal de que o input ele fez uma contagem. Ok? Aqui para cima, dentro dessas funções, eu não vou entrar em detalhe agora, senão vai tomar muito tempo, ele recebe esse command line, né? Ele faz a leitura separada das strings e vê palavra a palavra. Nessa leitura ele faz a contagem de cada palavra. Com isso, esse valor aqui é somado. Logo em seguida, se eu vier aqui em command line e colocar um teste e um teste 2, a gente vai rodar novamente. O valor subiu para 3. Então, agora com isso, se a gente tiver um F8 para pular a linha, ele não vai cair naquele you shall not pass, certo? Feito isso, eu vou apertar lá no F9, ele fecha o programa. Mas e se eu tentar executar aqui, inserindo teste 2? O que acontece? Ele imprime outra string. Com base nessa nova informação que chegou aqui, a gente vai fazer uma nova busca, né? Vamos aqui na parte de strings, né? Antes eu tenho que voltar ao software. Strings. Eu quero observar esse carinha aqui, onde ele é chamado, né? Então, podemos ver aqui que ele é chamado nesse local e aqui a gente tem uma função. Dá para perceber aqui, a gente tem essa parte do push, EBP, ele é manipulado aqui, colocado na pilha. Depois a gente tem o print CMD e a gente tem um leave hat. Ok, vamos ver onde que essa função é chamada. Então vem aqui, find reference to, é chamada em 4 locais diferentes. Vou colocar então um breakpoint em todos. E agora vou rodar de novo esse programa. Vamos lá. Aqui a gente está naquela primeira etapa onde a gente analisou a parte dos inputs. E agora a gente chegou na parte que coloca aquele mensagem com 0x, né? Então aqui eu vou até renomear esse carinha. Vou colocar print msg 0x. Ok? Feito isso, como que eu posso bypassar isso? Antes de ele fazer esse print, a gente tem aqui um jump if equal, né, o JI. E antes disso a gente está tendo uma comparação de DL a N. Eu quero entender o que está sendo colocado aqui. E aqui eu também percebo, pelas flechas, que aparenta ter um loop nesse local. Eu vou colocar então aqui um breakpoint no início desse loop, só para dar uma analisada, né? Vamos ver o que eu consigo identificar aqui. Vou reiniciar o programa e vou rodar de novo. Ok, chegamos no início do loop, eu vou rodar a minha linha. Aqui a gente pode ver que ele está mexendo com a string teste 2, né? Então a segunda palavra que a gente colocou. Aqui ele está colocando em AX a informação que tinha na memória do programa, né? Nesse local de memória, usando a função add. Já que AX está vazio, então nesse add ele consegue fazer a movimentação desse string. Ok. Feito isso, ele está fazendo comparação de DL com AL. Em DL a gente tem o T, em AL a gente tem o K. Esse T aparenta vir desse teste 2, o K do KBIN. Então, aqui no caso ele vai identificar que está diferente e não vai fazer esse pulo e vai cair na mensagem. Mas se a gente tiver no console line, no command line, e mudar esse teste 2 aqui para KBIN, vou pedir para rodar novamente. Ele vai analisar K com K, E com E, Y com Y. Então aqui ele fez a análise completa do KBIN. Como ambos são iguais, ele não caiu
na mensagem de erro, né, com 0x. E o que acontece depois? O software ele parou, né, não mexeu a linha, mas ele está rodando. Aqui ele imprimiu um password. Eu vou digitar então aqui 1, 2, 3 só para ver o que acontece. E bem, caímos agora em um outro erro. Como vocês podem ver aqui, a gente tem o print desse password. A gente tem um scanf que vai fazer a leitura do que a gente digitou. Logo abaixo aqui, aparentemente, a gente tem uma função que está em loop, né? Estou vendo essa setinha aqui, acredito que seja uma função em loop, para analisar o que a gente inseriu. Onde existe um teste de AL com AL e JNE. Então, se AL não estiver zerado, quer dizer, se tiver informação em AL, ele volta aqui em cima. Se AL estiver zerado, ele continua o código. Em seguida, a gente tem um compare de uma informação que está na pilha com um valor fixo de 5. E se essa comparação der que o valor na pilha for igual ou menor a 5, a gente acaba caindo no print daquela mensagem de erro. Então, vamos analisar agora o código rodando, né, debugando, para ver o que acontece aqui. Vamos apertar F9, o código está rodando, vou inserir assim 1, 2, 3. E agora a gente caiu onde? No primeiro compare. Se a ele está vazio. Então, se eu apertar um F9, ele vai subir aqui, de novo nessa funçãozinha em loop, vai rodar de novo. E antes que estava 1, agora foi para 2, 3. Agora o AL está vazio, né? O registrador IAX está vazio. Feito isso, ele vai sair da função que está aqui analisando e vai comparar. Nessa função aqui, deu para perceber o quê? Que ele vai correr na string, caractere por caractere, e durante esse processo ele vai somando um valor, né, de caractere por caractere, verificando o tamanho da string. É como se fosse um strlen, que ele realiza aqui de maneira mais manual. Daí a gente tem o tamanho dessa string, porque ele para na hora que o registrador está vazio. E aqui embaixo, ele busca desse local aqui da pilha que ele estava armazenando esse valor, o tamanho da string, e verifica se ela é maior que 5. Então, como no caso não é maior que 5, ele acaba dando uma mensagem de erro. Mas e se eu inserir um valor maior que 5? Então, vou reiniciar o software. Vou inserir uma senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente vai cair nesse local aqui do loop, né? Vou tirar esses breakpoints aqui. E aqui estamos. Ele está então verificando que o meu valor 6 com um valor 5. E no caso, 6 maior que 5, então ele vai pular a mensagem de erro. E se a gente apertar um F9 agora, a gente vai cair em outra mensagem de erro. E aqui a gente já consegue perceber que temos uma comparação de equal, né? Se DL tem que ser igual a L. Acredito eu que aqui ele esteja comparando a nossa senha com a senha desejada, né? O que a gente inseriu com o que tem que ser. Se for igual, ele bypass aqui essa mensagem de erro. Ele vai descendo até chegar nessa etapa aqui, que aparenta ser uma função, né, em loop. Acredito que então, quando isso acontece, ele começa a correr a string, as duas strings, né, tanto a minha quanto a que tem no software. E vou colocar então um breakpoint no início da função e nessa comparação para entender o que está sendo comparado, né? Então vamos lá, vou reiniciar o software e começar a rodar de novo. Ok, está rodando. Solicitou a senha, 2, 3, 4, 5, 6. A gente caiu agora naquela função de verificação da senha. Aqui então ele vai começar a andar nas minhas strings, né, na minha string da senha e provavelmente na string que ele está esperando como resposta. E aqui ele fez aqui uma comparação de DL com AL. Nosso DL aqui está dando 1 e o AL um número 5. Acredito que esse 1 venha do meu 1, 2, 3. Né? Se parar para analisar o código aqui, ele correu a string e o que foi colocado no DL foi a nossa senha, né? O primeiro dígito da senha. E o AL eu acredito que está vindo aí do software, né? Em algum local salvo. O AL ele está vindo do nosso registrador EAX, que ele está sendo carregado com a informação que está nesse local da nossa pilha. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um breakpoint aqui, eu vou rodar de novo, e só para ter certeza, eu vou mudar o que eu estou inserindo de senha, né? Vou colocar A, B, C, D, E, F, G. Uma senha aí, com mais de 5 itens, o que não sejam números, né? Só para não confundir. E vamos ver o que vai acontecer. Vou dar minha linha aqui, ele vai correr string, né? Aqui o LX já está com A, e aqui ele vai fazer a manipulação
do nosso EAX, né, que vai ser a comparação. Se eu der uma olhada aqui, ó, falou dump nesse local de memória, a gente achou aquele 5. E dá pra ver aqui, em roxo, antes do 0 que corta a informação, a gente tem a seguinte informação: B4D455. E olhando um pouco mais para cima, a gente tem aqui no próprio programa um carregamento aqui na pilha desses mesmos valores. Dá a entender que isso daqui parece ser a senha que foi inserida de uma maneira diferente para não aparecer na análise de strings. Então, se eu ficasse lá matutando nas strings, eu não ia achar essa informação porque não está carregado na data nos dados do software do programa, né? Então, pelo visto, também está começando de trás para frente aqui. Se ele começou pelo 5, teoricamente, se eu resetar o programa e colocar essa informação 554D4B, ele vai funcionar. Vamos testar aqui. 554D4B. Se eu colocar para rodar, vou tirar esses breakpoints daqui. Ele fechou o software. Vamos tentar rodar aqui então também. Lembrando do KB, né? Ele pediu a senha 554D4B. E aqui está a nossa flag. Então, a gente acabou de resolver esse crack me. A gente recebeu a flag. A senha era essa daqui, 554D4B. E os inputs era aparentemente uma string qualquer e uma segunda string específica, que é o kbin. Agora, só para fechar, vamos fazer uma pequena modificaçãozinha aqui nesse software, né? Minha intenção é mudar a senha final e o jeito de leitura dela. Então vou apertar F9 aqui para rodar o software, né? Pedir uma senha, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só pra gente cair nessa etapa aqui, que ele vai fazer a análise da senha, né? O que eu vou fazer aqui? Uma pequena brincadeirinha, né? Primeiro eu vou mudar essa senha aqui, eu vou clicar aqui. Vou dar um follow dump nesse endereço. Daí aqui eu caí no que? Eu caí nas linhas de código que está aparecendo aqui mesmo. Então, o que eu vou fazer? Vou dar um duplo clique aqui. Vou colocar 6F, letra O. Vou colocar agora nesse outro endereço de memória aqui. Vamos lá, só tem que pegar aqui na tabela ESC certinho, né? 74. Agora 61. 76. 69. BAF. Então eu mudei a senha para Otávio e agora, em vez de eu ler ela de trás para frente, eu vou colocar ela para ler do jeito normal, né? Comparar a letra. Tipo, escrevo Otávio como senha, então ele vai comparar Otávio, em vez de comparar de trás para frente, que nem ele fazia. E para isso, basta a gente mudar só duas linhazinhas aqui. Pelo que eu percebi, a gente tem esse move aqui de um valor 5 para ECX e depois um sub, né? Esse daqui está sendo o parâmetro aí para rodar string. Então, se eu vier aqui nesse local, botão direito aqui e falar um edit, tirar esse 5 e deixar 0. E aqui eu vou trocar essa função por add. No caso, o add, ela tem como valor 0,1. Daí já vai mudar direto ali. Feitas essas mudanças, o que eu vou fazer vai ser aplicar um patch. Patch file. Então aqui as mudanças. Gerar o patch, vou chamar de crackme underline V2. Perfeito. Agora o que eu vou fazer? Vou vir aqui na minha área de trabalho. Vou abrir um terminal. Vou chamar ele, né? Crack V2. Tá funcionando aqui. Eu vou colocar então um teste kbin. Também é possível alterar lá. Escrever meu nome. Perfeito. Bom, e aqui a gente vai para nossas palavras finais aí, né? Começando por entender o que a gente aprendeu de fato com esse desafio aí. A gente pôde aprender bastante sobre assembly e C, né? Tudo que a gente foi fazer, tudo precisava de entender assembly e C, arquitetura de microprocessador entra junto nesse assunto, porque quando se fala de assembly não tem como você não entender de arquitetura, né? VM, ferramenta que tem a ver com VM, né? A gente falou aí anteriormente sobre todas as ferramentas que a gente teve que instalar dentro da VM, os recursos da própria VM também, né? Entender como funciona tudo, a parte do InetSync que a gente falou também seria uma coisa para o futuro, né? Para fazer internet fake, para um vírus que se comunica, manda broadcast de HTTP para um servidor fake e tal.
engenharia reversa, ferramentas relacionadas também, que a gente falou aí dos softwares que a gente precisou usar para fazer engenharia reversa, tipos de malware, procedimento, análise e mitigação. A gente falou também lá no primeiro slide, o Felipe pode citar aí que existem diversos tipos de malwares, também não era do nosso conhecimento, e a gente pode aprender tudo isso com esse desafio. Coisas que a gente poderia melhorar. Pegar para analisar malware um pouco mais complicado, né? Que é malware real, de verdade, né? Malware que, de repente, faça acesso à rede, malware que criptografe as coisas, a gente entender assuntos de criptografia, mas para isso a gente vai precisar entender também sobre os algoritmos em si de criptografia, vai ter que ter um pouquinho mais de feeling, aí, né, de conhecimento para poder conseguir dar andamento, né, nesse sentido de analisar malware mais complexo. Analisar memória em tempo real, a gente falou algumas vezes nessa apresentação, né, sobre analisar memória em tempo real, que seria a memória RAM, no caso, seria interessante aí, né, em planos futuros. Padronização do plano de resposta, né, padronizar, né, o passo a passo que vai ser feito tanto na parte de analisar de malware, tanto na parte depois de mitigar ele, colocar na questão de resolver ele em si, né, tipo, colocar de repente para o antivírus detectar ele, não sei, alguma coisa que realmente não só entender como ele funciona, fazer ele não funcionar mais e, tipo, coisas que possam evitar que ele, no futuro, venha ocasionar danos novamente para a empresa ou para a aplicação onde ele está entrando ali, né? Aprofundamento maior em assembly, porque assembly, né, é um caminho aí enorme, né? A gente caminhou uma boa parte, mas tem um monte de coisa, provavelmente, a maioria a gente não sabe, né? E aprender a malícia da análise de malware, coloquei entre aspas, que é o feeling, né? Tipo, a gente conversou lá com um cara lá que a gente viu um podcast num canal, acho que é Guia Anônimo o nome do canal, com um cara chamado Carlos Adriano. A gente conversou com ele no Instagram, ele deu várias dicas pra gente, pôde ter uma troca de informação super interessante, ele passou várias coisas e ele falou muito sobre essa questão do feeling, né? Ele falou que a gente está no caminho certo, que a gente fez, tudo que a gente fez está no nível que ele também estava no momento na quantidade de tempo que ele tinha envolvido com o assunto na época, mas o feeling você se adquire com o tempo, né? A malícia de você entender que uma hora ele funciona assim, geralmente os caras que programam fazem determinadas coisas, então você já vai investigar com esse viés, né? Para você conseguir fazer uma investigação um pouco mais, uma investigação melhor, né? Uma investigação que já seja direto ao ponto. Você sabe que geralmente eles costumam usar essa API para tal coisa e tal. Então essa malícia de entender, geralmente, né? Entender que geralmente o hacker ele aplica os seus, né? Ele faz as coisas, tenta usar sempre coisas que já estão prontas e tal. Então tudo isso é com o tempo que se adquire. Então é uma coisa que a gente poderia melhorar. Conhecimento em executáveis que não são em Windows também, né? Linux e Android. A gente viu que existe um vírus recente que está atacando agora a parte bancária em celulares e tal, e seria interessante entender como que funcionam os executáveis nesse tipo de plataforma, e também daí tem que ter transformar em multiplataforma um ambiente seguro, né, para poder fazer esse tipo de análise. Então, são alguns itens aí que a gente cita aí que a gente poderia melhorar no futuro. E é isso, são essas nossas considerações finais. Aqui estão nossas referências, alguns links, algumas bibliografias que a gente precisou estar entrando em contato para conseguir entender todo o projeto aqui, né, que a gente realizou, e aí, no final tem 3 links ali, que é os 3 vídeos que a gente colocou nos estudos de caso, né. E é isso aí, a gente coloca à disposição para qualquer dúvida, qualquer contato que precisar ser feito, tá aí os contatos dos 3 integrantes do time. E é isso, a gente agradece e finaliza assim essa apresentação. Obrigado.